Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos, início de semana, este é o podcast O que diz a Rua, nesta segunda-feira, 21 de junho. Vamos aos destaques deste episódio. Fábio Faria desdenha do lamento de brasileiros pelas 500 mil mortes por Covid. Bolsonaro vai intensificar atos pelo país após protestos do sábado. Ezequiel vai definir formato da CPI da Covid na terça-feira. Natal avança na faixa etária e já vacina quem tem 47 anos ou mais. Benes Leocádio diz que trabalha a reeleição para deputado federal, mas deixa a porta aberta para o governo. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Olha, fez bem o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, ao se solidarizar com as famílias dos mais de 500 mil mortos por Covid-19, marca alcançada no sábado passado. Fez mal o ministro Fábio Faria, das Comunicações, ao desdenhar dos que lamentam o triste número, 500 mil de mortos por causa da doença. Na ânsia de agradar o chefe, que sabotou medidas de distanciamento, adiou a compra de vacinas e tentou abolir o uso de máscaras no meio da pandemia, o ministro disse o seguinte numa rede social, abre aspas, palavras do ministro: em breve vocês verão políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de 500 mil mortos. Esse lamentando entre aspas. Nunca os verão comemorar as 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre do quanto pior, melhor. Fecha aspas, disse o ministro. Olha, Fábio Faria está enganado sobre a vacinação. Todos comemoram a vacina, todos querem se vacinar, buscam se vacinar, dão graças a Deus, tiram fotos, fazem vídeos e postam nas redes sociais. Só os negacionistas falam mal da vacina. Uma grande parcela ainda lembra de agradecer ao SUS, Sistema Único de Saúde. Portanto, todos querem vacina no braço. O ministro Fábio Faria se mostra equivocado quando fala que ninguém comemora os 18 milhões de curados. Graças a Deus, muita gente se cura, muita gente se recupera dessa doença maligna, nefasta. Uma coisa que aprendemos nessa crise sanitária é que 80% dos infectados pelo Covid não apresentam sintomas graves. 20% têm necessidade de algum atendimento médico e desse total, 5% precisam de UTI. Mesmo assim, temos hoje uma média diária de quase 2 mil mortes por Covid. Já chegamos a quase 4 mil mortes por dia este ano. São mais de 10 Boeings caindo todos os dias no Brasil. Quando o avião cai, matando em média 200 pessoas, ninguém noticia ou lembra que milhares de pessoas embarcaram, viajaram e desembarcaram em aeroportos de todo o mundo, não. A notícia é a morte trágica de mais de 200 pessoas em acidente aéreo naquele dia. Quando os terroristas derrubaram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, matando quase 3 mil pessoas, ninguém comemorou as milhares de pessoas que escaparam em prédios vizinhos ou nas redondezas do atentado. Não, a notícia foi a tragédia do World Trade Center. Entre 40 e 50 mil brasileiros perdem a vida todos os anos em acidentes de trânsito nas ruas e estradas nacionais. Ninguém comemora os milhões que pegam a estrada e chegam ilesos ao destino. Não, a notícia é o volume expressivo de mortes nas rodovias. Portanto, destaca-se o mal para combatê-lo, inibi-lo, evitá-lo e acabar com ele. No caso da pandemia, o mal é a Covid-19, é o novo coronavírus. A doença, gente, já matou mais de 500 mil
de brasileiros em pouco mais de 15 meses. Em números absolutos, só perdemos para os Estados Unidos. Mas há quem diga que caminhamos para superar os americanos em número de mortes. E o país deles é bem maior que o nosso. Em vez de simplesmente adular o chefe num momento tão difícil como esse, o senhor ministro Fábio Faria deveria ter se juntado aos milhões de brasileiros que lamentaram, sem aspas, as mortes por Covid no país. Faltou-lhe as boas maneiras de um tal de Queiroga. Os protestos contra Bolsonaro estão crescendo. As manifestações do sábado foram maiores que as registradas no mês passado. Com cartazes de luto pelo 500 mil de mortos, os atos cobraram mais vacinas, a extensão do auxílio emergencial e a saída de Bolsonaro da presidência da República. Apesar da presença de políticos ligados a partidos de esquerda, o ex-presidente Lula não compareceu às manifestações. Evitou assim o confronto direto com Bolsonaro neste momento. O Palácio Planalto acompanhou os atos de sábado com bastante atenção para medir o tamanho do inimigo. Só considerou expressiva a manifestação em São Paulo, mas a imprensa registrou grandes aglomerações em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Com a oposição na rua, Jair Bolsonaro vai intensificar suas reuniões com eleitores em todo o país. Esta semana, por exemplo, ele vem ao Rio Grande do Norte, será na quinta-feira, passando por Mossoró, Jucurutu e Pau dos Ferros. No próximo sábado, Bolsonaro vai liderar nova motociata, desta vez em Chapecó, Santa Catarina, onde o prefeito da cidade, João Rodrigues, é bolsonarista de carteirinha, com orgulho. Bolsonaro vai desfilar tranquilo, sem correr risco de levar multa por aglomerar e não usar máscara. Vai se sentir em casa, hein? Acolhido. Vamos acompanhar. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou a vacinação para a faixa etária a partir de 47 anos, sem comorbidades, nesta segunda-feira. O prefeito tem orientado a população a procurar os pontos de imunização. Mais uma boa notícia. Queria avisar a todos os habitantes, a população da cidade de Natal, que a partir dessa segunda-feira estamos iniciando aí a vacinação para 47 anos a mais. Isso mostra o compromisso, a velocidade com que nós estamos aplicando, ministrando as vacinas do coronavírus para proteger o povo da cidade de Natal. Então todos podem procurar as nossas unidades básicas de saúde, os centros de saúde, os drive-thru, para se vacinar, para se proteger contra o coronavírus, essa doença nefasta, nociva, perniciosa, que nós estamos vencendo. E tenho certeza de que com a ajuda de Deus, nós vamos vencer o coronavírus aqui na cidade de Natal. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Depois de acolher o pedido da CPI da Covid, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, vai reunir amanhã, terça-feira, a mesa diretora da Casa para definir o funcionamento da comissão. Pela tradição, a CPI da Covid deverá ter 5 membros e terá prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. Os membros da CPI serão indicados pelos líderes das bancadas e blocos partidários. Ao comunicar sua decisão na última sexta-feira, Ezequiel Ferreira não deu um pio sobre a CPI da Arena das Dunas, já instalada, mas suspensa por conta da pandemia. A pedido para que ela seja retomada, mesmo diante do funcionamento da CPI da Covid. Será que vai dar certo? 2 CPIs funcionando ao mesmo tempo? Será que Ezequiel vai usar 2 pesos e 2 medidas? A conferir. O deputado federal Benis Leocádio, do Republicanos, me disse hoje que é candidato à reeleição, nada de governo.
mas, como todo político profissional, deixou a porta aberta para o cargo majoritário. Vamos conferir um trecho da entrevista dele para mim no rádio na manhã desta segunda-feira. Eu digo que faço parte desse projeto e que nós deveremos, em algum momento, estar sentando para discutir quem reúne as melhores condições. Por que eu digo isso, Diógenes? Vamos ver da história que eu tenho acompanhado desde 82, a eleição de Zé Agripino e Aloysio Alves. Nunca no Rio Grande do Norte nós tivemos uma candidatura única, digamos assim, alguém disputando sozinho ou ganhando por WO uma eleição, não é verdade? Então, tenho certeza que deverá surgir um candidato e dentro desse grupo ao qual faço parte, eu vejo nomes com potencial eleitoral que já começam lhe dizendo aqui direto. O prefeito Álvaro Dias, que está aí... Disse aqui mandato, que não quer ser candidato, não vai ser, vai tirar o mandato de prefeito. Como eu lhe disse que a gente só vai ter essa discussão para valer em 2022, eu continuo duvidando e esperando que ele possa ser essa opção. E se não ele, outros que você já entrevistou por aqui, como é meu amigo, ex-prefeito de Santa Cruz, municipalista como eu, deputado Tomba Farias, né? Então eu espero que a gente possa estar sentando no momento oportuno e levando essa discussão. Claro, aí você pergunta, mas o seu nome, o meu nome... Pois é, o seu nome foi ventilado. Isso está aí... num projeto de eleição a deputado federal, que aí a gente brincava aqui há pouco, será que alguém não está querendo a vaga de Benes como deputado federal e de repente está jogando para que ele possa ser essa opção? Primeiro eu lhe digo, o Rio Grande do Norte precisa e quer alguém comprometido com o futuro da população potiguar, que a gente sabe, hoje quase 3 milhões e 500 mil habitantes, e a gente tem o sonho, o desejo de que um governante possa estar melhorando a vida de cada um. E não tem sido fácil, né? Tá, mas você então descarta qualquer possibilidade de candidatura? Eu não lhe afirmo que sim, nem descarto. Eu estou deputado federal e se amanhã... Primeiro, ninguém é candidato de si próprio. Eu acho que isso deve ficar muito na vontade de alguns de que achar que uma candidatura, seja prefeito, a governador, principalmente executivo, e aí eu falo isso com muita franqueza e liberdade, até porque já governei a minha pequena cidade, mais querida, Lages, por 5 vezes, e sei o que é estar tentando corresponder à confiança daqueles que o elegem, porque ninguém é governante de si só, né? Você tem que representar e ainda mais, cumprir com o seu papel, Esse né? tipo de resposta é quem está aberto a conversar uma candidatura majoritária. Aberto, nós que estamos na atividade política, Diógenes, devemos estar sempre, mas decisão não cabe a si sozinho. Então vamos aguardar o tempo, deixa 2002 chegar para poder a gente 2022. cuidar de projeto. 22, exatamente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você mesmo fez referência que faz parte de um grupo de centro-direita, que ainda não tem um nome definido, estamos há um ano. Apesar de você estar jogando essa história para 2022, mas há muita articulação nesse momento. A falta desse nome, dessa definição, é dificuldade do seu grupo de indicar um nome para, no caso, enfrentar a governadora Fátima Bezerra? Eu não diria que dificuldades, porque, digamos, a governadora Fátima está cumprindo o seu papel enquanto governante, tem feito um esforço para cumprir com a sua obrigação, mas a gente sabe que não tem sido fácil. E o Rio Grande do Norte, hoje, digamos, eu falava aqui em 3 milhões 400, 3 milhões e 500 habitantes, a única ação que a gente vê assim com mais presença do governo atual é tentar cumprir com o pagamento da folha de pessoal, que não conseguiu sequer botar em dia ainda o que recebeu de atraso do governo passado, não é verdade? 4 folhas do governo passado. Isso. Tem um residual, se eu não me engano, de uma folha. Exatamente, uma folha e meia, eu vi essa semana alguém falando parte do 13º de 2018 e o mês de dezembro. Então, o que a gente pensa? A gente sonha que a gente possa ter um Estado que cresça, que desenvolva, que ofereça oportunidade de trabalho, principalmente a gente vê hoje a nossa juventude, não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro. Hoje eu estava vendo matéria da Folha de São Paulo, alguém preocupado qual o futuro que a gente espera para essas pessoas, ou qual o espaço de trabalho. E aqui no Rio Grande do Norte, infelizmente, a gente está vendo uma certa estagnação, que não é, vou dizer, atirar pedras, é culpa da governadora Fátima, não, o momento da economia que o país vive, a gente espera que isso possa mudar, mas a gente tem que estar pensando também no restante da população. Nós temos cerca de 104 mil servidores, né, ativos e inativos, no Estado, e aí alguém se pergunta, a principal ação é cumprir com a folha de pessoal? Isso é uma obrigação minha, enquanto estive prefeito de Lages, da governadora Fátima, do presidente Bolsonaro, de qualquer um. Mas a gente tem que pensar também nos outros 3 milhões e 300 e 400 mil habitantes. O que esperar? O que a gente tem? Qual a melhoria que a gente precisa e está vendo? Na segurança pública, na saúde, na economia. Então, são fatos que precisam estar sendo discutidos, que eu tenho certeza, esteja Benes, esteja Tomba, esteja Álvaro, quem quer que seja, vai ter que mostrar primeiro um projeto para o Estado para a gente melhorar essa situação. Ponto final no episódio desta segunda-feira do podcast O Que Diz a Rua. Uma boa semana para todos. Roteiro e locução
Diógenes Dantas, edição de áudio, Vladson Soares, produção Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa, realização Portal no Minuto. Obrigado pela sua companhia, se gostou, compartilhe e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.